Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área. Hoje para comentar aí a vitória do Vascão, 2-1, Andrés Rios e Riascos. Quem disse que a gente não tem centroavante? Quem foi que disse que a gente não tem centroavante? Seja lá quem tenha dito, tava certo, porque não vão ser esses gols de hoje que vai fazer a gente mudar de ideia, né? Realmente, centroavante, a falta de um centroavante é um dos problemas do time do Vasco, mas vamos comentar isso aí ao longo dessa resenha. Uma vitória do Vasco que a gente esperava, mas da nossa maneira, né? Quem viu aí o Preleção sobre Vasco sabe, a minha expectativa era de ver um Vasco vencendo, podia ser até por 2-1. Apostei 3-0 lá, fui muito otimista, mas poderia ter sido 2-1. Não é tanto o placar que ia me agradar ou desagradar, seria mais a questão de ver o time do Vasco jogando, sabendo se impor em campo, né? Mandando na partida, tendo controle da partida, e não foi isso que a gente viu hoje. Foi um jogo em que o Vasco teve muita dificuldade para virar, né? Saiu atrás no placar, teve muita dificuldade para virar, foi virar só lá nos acréscimos do segundo tempo. Então, assim, tem muita coisa para ajustar nesse time, tem muita coisa para ajustar. O que a gente esperava, mas de novo, na preleção, que eu falei que eu esperava, uma defesa mais sólida, mostrando mais tranquilidade. A gente não viu isso no jogo de hoje. Esperava um time do Vasco chegando mais vezes ao ataque, criando mais oportunidades de gol. Até foi um time do Vasco que tocou melhor a bola, mas criou muito poucas chances lá na frente, chances claras de gols, né? Então, tem que ver isso aí para a estreia da fase de grupos da Libertadores, principalmente. Falando então da partida propriamente dita, eu acho que o Vasco começou com dois grandes problemas básicos, assim. Um de ordem tática ali, e um de ordem mais assim emocional, vamos dizer. Motivacional, por que não dizer, que o Vasco entrou... Não é que o Vasco entrou querendo entregar a partida, né? Já vi teorias aí de que o Vasco estaria fazendo corpo mole para entregar as partidas no Campeonato Estadual, para não ir para as finais, para poder ter mais tempo para se preparar para a Libertadores. Não acho que seja verdade isso, e o time do Vasco correndo para tentar virar a partida no final do jogo mostra que realmente o Vasco não queria perder ponto na partida de hoje. E seria um erro, na minha opinião também, você abrir mão do Campeonato Estadual, assim, de se nem disputar as finais, para se preparar para a Libertadores. Por quê? Por pior que seja o Campeonato Estadual, por mais que seja disparado o campeonato menos importante que a gente vai disputar esse ano, é o campeonato onde a gente tem chances reais de levar o título, né? Porque, vamos ser sinceros aqui, Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, 38 rodadas, para mim é impossível do Vasco ganhar, do Vasco que está hoje e do que promete ser até o final do ano, acho impossível o Vasco ganhar um Campeonato Brasileiro. Libertadores e Copa do Brasil, como são campeonatos de mata-mata, onde abre mais espaço ali para as zebras, vamos dizer assim, até a gente pode ter um pouco mais de esperança, mas é muito difícil também, acho muito difícil desse time do Vasco ser campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil, principalmente da Libertadores, né? A Copa do Brasil um pouquinho mais de chance, mas muito difícil também. O campeonato que o Vasco está disputando hoje e que realmente pode ganhar, pode ser o título da temporada, o estadual. Então, abrir mão de jogar, por exemplo, a fase final da Taça Guanabara, que nem o Vasco acabou fazendo, achei até interessante a gente se preparar. Se eventualmente a gente não conseguir se classificar para a final da Taça Rio, também pode ser interessante, né? A se aproveitar aí desse campeonato, regulamento esdrúxulo do Campeonato Carioca, em que um time pode não ir para a fase final da Taça Guanabara, pode não ir para o final da Taça Rio e ainda assim chegar na final do estadual, porque são os 4 que mais pontuarem na primeira fase dos 2 turnos que vão para o estadual. A fase final não serve para nada. Então, se até eventualmente conseguisse isso, nem sei se matemática... É bem complicado, né? De você não ir para nenhum das duas finais e ainda assim ficar na frente de quem foi eventualmente. Mas se for possível isso, até seria interessante para o Vasco.
mas ficar de fora da final do estadual, não disputar esse campeonato, eu acho que seria um erro. Mas enfim, não é o caso do Vasco. O Vasco claramente tentou vencer o jogo. Não é que eu estava entregando a partida fazendo corpo mole. Simplesmente não estava querendo jogar. Não estava assim, sem vontade, achando que fosse ganhar naturalmente, o gol fosse sair a qualquer momento, os jogadores meio preguiçosos em campo, né? Dava para ver isso. Eu acho que o gol do Macaé mostra muito isso, principalmente ali no lance final, quando a bola sobra lá pro atacante do Macaé fazer o gol. Tanto o De Sábato quanto o Pikachu, que fizeram uma boa partida, os dois jogadores até, acho. Mas nesse lance, você vê, nenhum dos dois corre para se jogar na bola. Se fosse um lance decisivo, a pilha estivesse lá no alto, a adrenalina estivesse a mil no sangue, pô, os caras iam chegar se jogando naquela bola para tentar fechar o chute. E dessa vez não, correram ali, tentaram, mas sem muito esforço. Talvez seja aí a ilustração perfeita do que foi a disposição do Vasco, principalmente no primeiro tempo, né? Essa é a questão mais, como é que você fala, motivacional, que eu acho que teve no Vasco hoje. Foi mal, tentando acertar a iluminação aqui. E a questão tática e técnica que eu falei, acho que é mais tática do que técnica, porque no segundo tempo a gente vem melhorando um pouco isso, é que o time do Vasco, esse time do Zé Ricardo é um time que toca muita bola, gosta de vir trabalhando, consegue lançamentos interessantes até, e a gente vê nesse time de hoje, aí o time titular, que tem mais o controle, controla mais a bola, essa coisa de tocar a bola, tentar ir avançando com a bola, do que o time reserva, por exemplo, que jogou contra a Portuguesa. A gente não via o time nem conseguindo fazer isso, esse do Vasco consegue, mas chega uma hora que só isso não basta, entendeu? Se você pega um time que está muito recuado lá atrás, que está todo fechadinho, só preocupado em não tomar gol, você só tentar ir tocando não é o suficiente. Talvez seja essa a grande diferença do Vasco jogando contra os pequenos do Rio aqui e jogando contra a Libertadores. Por que a gente conseguiu meter 4-0 no Concepción, depois 2-0 aqui em São Januário, depois conseguiu meter 4-0 de novo no Jorge Wilstermann em São Januário? Porque foram times que vieram enfrentar a gente buscando o jogo, tentando também fazer o gol deles, né? E nessa, abre espaço lá atrás, o Vasco tem um toque envolvente, esse time titular do Vasco, tem lançamentos interessantes, conseguiu, né, uma defesa um pouco mais espaçada e sem tanta qualidade, conseguiu ir tocando com facilidade e fazendo os gols. Quando pega um time pequeno, que nem é tão virtuoso tecnicamente, mas se fecha tudo lá atrás, já tem dificuldade. É difícil de você chegar tocando numa defesa que está muito fechadinha, entendeu? Nessas horas, o que pode fazer a diferença? É a jogada individual do jogador. É pegar, tentar um drible, tentar desarmar a defesa cortando por dentro. E faltou isso no Vasco no primeiro tempo, né? No segundo tempo, a gente voltando aí atrás do placar, né? O gol do Macaé foi no primeiro tempo ainda. A gente viu mudanças nesses dois sentidos. Tanto na motivação, os jogadores voltaram um pouquinho mais pilhados para tentar buscar o resultado, quanto também taticamente, deu para ver que o time estava buscando umas jogadas individuais, e isso se refletiu até numa maior marcação de faltas. Começou a rolar mais falta perto da área do Vasco ali. E aí vem aí a grande ausência que o Nenê faz nesse time hoje em dia, é realmente na questão das bolas paradas. Aí a gente ainda não conseguiu suprir a ausência do Nenê, porque não tá... Primeiro, eu acho que o erro básico aí é que estão dando muito o Evander está protagonizando aí as cobranças de bola parada do Vasco e não está rendendo tão bem, né? Teve ali umas 3, 4 faltas para bater e ele pegou todas. Enquanto a gente sabe que tem outros jogadores que também são bons cobradores, o próprio Pikachu, o Wagner. Por que eles não estão tendo oportunidade também? Porque está dando todas as bolas para o Evander bater se ele está cobrando tão mal as faltas. Não, porque a falta é de longe, o chute dele é forte. O chute dele é forte, quando ele está com a bola rolando, ele realmente consegue lançar uns petardos, mas de falta não vi nada ainda que justifique a cobrança dele, sabe? Então bota ali um Pikachu que seja, um Wagner, para cruzar a bola para a área, botar um chuveirinho na área, talvez seja mais eficiente
do que ficar deixando o Evander bater todas essas faltas da onde ele estiver. Enfim, é um ponto importante que o Vasco tem que ver aí para as próximas partidas, essa questão da bola parada, que é uma arma muito importante do futebol de hoje. Ter um bom cobrador de faltas faz muita diferença, porque você viu, por exemplo, hoje o Macaé. Quando o Vasco tentou fazer umas jogadas individuais, tentou entrar driblando pelo meio, eles não pensaram duas vezes, fizeram falta no Vasco, porque com certeza deixar o cara passar é muito mais perigoso do que fazer a bola parada. Se você tem um jogador bom na bola parada, um cobrador de faltas perigoso, que nem era o caso do Nenê, o adversário já fica mais preocupado. Opa, não posso também sair fazendo falta à torta e à direita, porque na hora de cobrar falta, eles podem fazer um gol na gente. É importante ter essa ameaça, né? Fora a própria questão de ser um lance que é muito decisivo para qualquer time de futebol. Então, essa é uma questão que a gente tem que ver. Enfim, essa pressão do Vasco aí acabou gerando o gol do Vasco. Nem foi num lance individual, foi um cruzamento do Henrique lá da intermediária, que foi na cabeça certinho do André Rios. E aí a gente pode comentar duas coisas. Primeiro, o Henrique tá fazendo uma boa partida, tá fazendo uma boa temporada. Vaiaram ele no final do intervalo, no final do primeiro tempo, muito por conta do gol, onde eu acho que ele não teve culpa. Porque se você vê o lance, realmente, quando você presta atenção, tá ele correndo atrás do adversário lá, parece que ele tomou uma bola nas costas. Mas se você for ver a origem lá da jogada, deixa um cara marcando 2, ele ficou envolvido na tabela ali, nem acho que foi tanta falha dele assim não, né? Não é um grande defensor, nem ele, nem o Pikachu, mas eu acho que os dois estão sendo muito importantes ofensivamente para o Vasco. O Vasco joga muito pelas pontas e está explorando muito bem o poder ofensivo, tanto do Pikachu quanto do Henrique, e eu acho importante manter isso, sabe? Eu acho que se a gente quer resolver essa questão das bolas nas costas dos nossos laterais, pode resolver fazendo os zagueiros jogarem mais cobrindo as pontas, talvez recuo de sábado para fazer ali um esquema como se fossem uns 3 zagueiros. Acho que é mais interessante pensar numa cobertura do que pensar em substituir o Henrique e o Pikachu, que lá na frente estão fazendo muita diferença. O Pikachu é um cara que pega a bola, corre pelo campo inteiro, está sendo um dos destaques ofensivos do Vasco da Gama. Você pode até se perguntar se um Vasco, um time que tem o Pikachu como um dos seus destaques, é um time que pode ir muito longe. Beleza, talvez não seja. Mas, com o elenco que o Vasco tem hoje, o Pikachu é peça importante, é fundamental desse time, eu acho. Enfim, conseguimos o gol. Parecia, então, o Vasco cresceu mais no segundo tempo. Parecia que o segundo gol seria uma questão de tempo, e foi realmente, né? Mas demorou, foi muito mais tempo do que a gente imaginava. O Vasco teve que martelar, o Macaé também fazendo muita cera, enrolando, porque sabia que o empate ainda assim era um bom resultado para eles. E acabou que no finalzinho lá, o Vasco fez mudanças, entrou o Rildo no lugar do Paulinho, que fez uma má partida hoje, não apareceu muito. Depois entrou também o próprio Riasco, entrou no lugar do Wagner. E no finalzinho do jogo também o Thiago Galhardo entrou no lugar do Wellington, para liberar um pouco mais a equipe, já que o Macaé estava só mais preocupado em se defender, né? Não foram mudanças que surtiram muito efeito, não chegou a mudar ofensivamente o poder do Vasco, mas o Vasco continuou martelando, procurando essa vitória até o final, e foi recompensado com esse gol do Riascos aí, no último lance da partida praticamente. E, cara, mas eu acho que isso não alivia a barra do Riascos, sabe? Jogou muito mal novamente. Acho que um dos problemas do Vasco, essa questão do centroavante, a gente pode... Eu ia comentar no lance do primeiro gol, acabei esquecendo. 2 coisas que eu queria ter comentado. A primeira foi essa questão do Henrique. E a segunda que eu queria comentar é que a gente viu ali o Rios fazendo papel de centroavante, que é o que a gente espera dele, né? Que é jogar enfiado na área, jogar aparecendo para dar cabeçada e fazer o gol. Porque, na maioria das vezes, a gente não vê ele ali. Ele tem a função tática, ele volta, ele faz o pivô, ele marca. E aí, quem é que fica lá no meio da área para receber a bola, para procurar os gols? A gente viu no primeiro tempo 2 lances em que até o narrador se confundiu, achou que fosse o André Rios. Uma jogada pela direita ali que cruzou no meio da área e a bola sobrou para o Evander, que bateu mal, bateu mascado, a bola saiu pela lateral.
Quem é que tem que estar ali na entrada da área, na altura do pênalti para receber aquela bola? É o centroavante. E não é o Rio que estava lá. E outro lance também inacreditável, que a bola quicou dentro da linha, sobrando pro Evander praticamente dentro da linha. Ele conseguiu perder o gol. E também, de novo, onde estava o André Gil naquele momento? Que não, né? Quem é que faz? Quem é o cara que sobra, que tá ali na bola, quase dentro do gol, para empurrar para dentro? Normalmente é o centroavante. Então, falta ao André Gil, se ele quer realmente segurar essa camisa 9 aí, segurar essa vaga de centroavante, jogar mais como centroavante, né? O Riasco joga mais como centroavante, procura mais, está jogando mais enfiado lá, mas é muito ruim tecnicamente, tropeça na bola, tenta jogadas, é voluntarioso, tá correndo, tá buscando lançamento. Mas quando a bola chega nos pés dele ali, a gente vê que realmente falta, peca tecnicamente, peca demais. Aí tem gente já falando, vamos torcer para esse gol tirar o peso das costas dele, porque se ele recuperar o ritmo de jogo, porque ele tá fora de forma, dando várias justificativas para essas más atuações dele. Espero que estejam certas, espero que o Riasco realmente melhore o seu futebol, mas pelo que eu já vi dele no Vasco em 2015, em 2016, eu não espero nada muito diferente do que a gente está vendo agora não. O Riascos é isso aí mesmo, é muita vontade, mas muito pouca técnica, e é pouco para ser centroavante do Vasco, um jogador assim. Enfim, vamos ver como a coisa evolui aí, né? O importante foi que o Vasco conseguiu essa vitória, foi aos trancos e barrancos, mas conseguiu umas 3 pontinhos aí para conseguir essa vaga na final do estadual, que eu repito, é importante para o Vasco. Eu acho que não dá para jogar também a água da bacia com a criança dentro. Tem coisas boas desse time do Vasco aí. É um time que toca a bola, é um time que tenta lançamentos interessantes. Eu acho que do meio para frente ali, gostando muito do De Sábato na saída de bola. O Wellington também, apesar de ser displicente, ele tem um toque de bola bom interessante. Evander, voltando mais para buscar o jogo, é outro bom lançador. E tem lá na frente Pikachu, Paulinho, o Rildo entrando no segundo tempo, que são jogadores velozes que podem complementar bem, encaixar bem aí no time do Vasco, fazer um time que pode ser perigoso, A defesa eu acho mais preocupante, porque os nossos laterais, a principal característica deles é a ofensiva, defensivamente eles deixam um pouco a desejar. A nossa zaga também bate muito cabeça ainda. Não entendi essa questão do Zé Ricardo de barrar o Ricardo Graça, nem no banco ficou hoje. Deve ser algum problema fora de campo, não é possível, porque como é que o cara perde a titularidade e nem pro banco vai? Falaram que não é contusão, falaram que não tem nada a ver com a questão da renovação do contrato, mas eu não sei, porque tem alguma coisa mal explicada aí, Enfim, a zaga é uma coisa que tem que acertar, tanto na defesa, que é o mais importante, quanto na saída de bola também, porque se a gente tem uma qualidade com o De Sábato e com o Wellington ali na cabeça de área, recuou um pouco para trás, com o Paulão e com o Eraz ali, a coisa já começa a ficar mais complicada, a coisa começa a ficar mais tensa. Enfim, são coisas que tem para ajustar. A gente aí, uma boa notícia que a gente tem, uma coisa que pode tranquilizar, é que temos mais 2 semanas para a estreia do Vasco na fase de grupo da Libertadores. São mais 3 jogos aí, né? Final de semana, no meio da semana que vem, e na outra semana, outro final de semana, para só então vir o jogo da Libertadores. Então a gente tem um tempinho aí para melhorar os pontos positivos do time, ajustar o que não está funcionando até agora. E eu acho, vamos falar sobre Libertadores lá na frente, mas eu acho que a gente pode fazer bonito aí nessa fase de grupos. Eu acho que pode sim, ainda estou confiante, esperançoso disso. Beleza? Mas deixe nos comentários aí então a opinião de vocês sobre a partida de hoje, sobre o futuro próximo do Vasco aí, se esse time vai da liga, não vai, o que vocês acham? Vocês sabem muito bem, a conversa continua aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal que ainda não tem assinado e a gente vai se falando.